Bom dia, meus amigos. Uma vez mais, nesta senda de leituras sobre a Batalha do Lis, vou ler um texto do Coronel Alexandre José Malheiro. A obra intitula-se Da Flandres ao Hannover e Mecklemburgo, Notas de um Prisioneiro. E, portanto, ele escreveu também um capítulo sobre a Batalha do Lis, e é esse capítulo, que é o 5º capítulo do livro, ou portanto da sua obra, que vou iniciar desde já a leitura. Há impressões de tal maneira fortes que impossível se torna descrevê-las sem amesquinhar a sua grandeza, por melhores que sejam as faculdades de observação, a sensibilidade artística e o mérito literário de quem, tendo-as recebido, as pretende comunicar aos outros. O grande Camilo, ao colocar a sua pobre Ricardina em presença de Bernardo Muniz, o amante querido que um feliz acaso lhe permitiu encontrar, depois de para sempre o supor perdido, receando falsear com as suas palavras a intensidade da cena que entre aqueles dois entes se produzira, limitou-se modestamente a declarar: Não me afoito a descrever o lance. O espetáculo era dois seios que se apertavam com um transporte só comparável ao trance de agonia com que 24 anos antes se tinham apartado. O acontecimento que me vejo forçado a descrever no presente capítulo pertence incontestavelmente à categoria daqueles cujo descritivo os atraiçoa, fazendo-os cair na banalidade dos casos semelhantes que repetidas vezes se lêem, muito longe dos locais em que se produzem e de cuja dura realidade só podem ajuizar aqueles que, por mal dos seus pecados, neles se viram obrigados a figurar. Reportando eu este meu livro de notas aos factos relativos ao derradeiro mês da minha permanência na frente portuguesa, dos quais factos me venho ocupando nos 4 capítulos que antecedem, mal parecia que, embora muito ligeiramente, eu deixasse de fazer referência aos acontecimentos que originaram o meu aprisionamento e consequente cativeiro, do qual, presumivelmente, me virá o principal e mais interessante assunto para o meu presente trabalho. Só o desejo, pois, de evitar uma lacuna que nada justificaria, nem mesmo a carência absoluta do meu engenho e arte, me poderiam levar a descrever essa poderosa ofensiva de 9 de abril, em que alguns milhares de portugueses ficaram para sempre sepultados nas trincheiras que durante um longo ano vinham defendendo heroicamente, como se fora a sua própria casa, e onde, numa luta de 1 para 10, se bateram pela derradeira vez contra um inimigo poderoso e hábil, que, ao cabo de 2 dias de porfiados combates, aniquilava todo o seu esforço e bons desejos da vitória a que uma série de anteriores sucessos os tinha habituado. Se a superstição é um dos característicos do atraso intelectual de um povo, eu poderei, sem receio de imodéstia, considerar-me um pouco a par de qualquer habitante da Otentócia. Como eu tenho, porém, conhecido muita gente boa, não quero já falar do escrúpulo quase geral com que nas nossas casas se verifica o número exato de pessoas que terão de sentar-se connosco à mesa para não dar-se o caso de serem 13, das quais uma terá fatalmente de morrer durante o ano que decorrer após o dia daquela reunião. Não se trata igualmente de tinta preta ou de azeite entornados, espelhos partidos ou sonhos fatídicos, com que tanta gente se preocupa e a cuja influência eu não posso, por vezes também, conservar-me indiferente. A minha superstição acha-se principalmente relacionada com o número 9, que, bons ou maus, tem marcado os factos mais importantes de toda a minha existência. Dispensar-me-á certamente o leitor de lhe fazer aqui a documentação do que afirmo, apresentando-lhe todos os factos por mim registados, desde longos anos, e dos quais me resultou, quando mais não fosse, o hábito de jamais os deixar passar despercebidos. Dir-lhe-ei, no entanto, que desde a consoladora distinção, em algum exame,
até à barbaridade de uma injusta saraivada de palmetoadas quanto colegial, e depois muitos outros acontecimentos de maior ou menor importância, para bem ou mal eu a ver, entre os quais lhe indicarei também a perda de algumas pessoas de minha família, a recepção de um prémio, um descarrilamento em terríveis condições no caminho de ferro do Tua e muitas outras chances ou azares de caráter mais ou menos íntimo. Tudo isso constitui outros tantos factos que, por coincidência ou fatalidade, se produziram precisamente nos dias 9 de qualquer dos meses do nosso calendário. Todos os meus atos parecem de tal maneira subordinados ao número 9 que não têm sido apenas os dias dos meses, dilatando ou confrangendo, mais ou menos assinaladamente, a minha alma, o bem ou o mal que lhe têm feito os únicos a atravessarem-se no acidentado caminho da minha existência. Assim, 9 eram os degraus de todos os lances de escada de uma casa em que no Porto vivi, e onde em 9 de 9 de 909 me faleceu um filho querido, bem como 9 era o total das suas janelas e ainda 9 o das suas divisões. O número 9 teve o meu melhor impedido, de tantos que até hoje se têm conservado ao meu serviço, tendo sido esse excelente moço quem, às 9 horas do dia 9 de julho de 1898, me veio dar a notícia da minha promoção a tenente, facto este que, para maior coincidência, se produziu no 9º ano de serviço da minha carreira militar. A 9 de março de 1902, no 9º dia da minha viagem de regresso do Bié, na África Ocidental, fui atacado pelo gentil armado em condições de que só milagrosamente pude escapar. 9 são as pessoas que habitualmente vivem na minha casa. Foi em 9 de junho que, entre soluços e lágrimas, quando teve lugar a minha partida para a França, eu me despedi das inocentes crianças que são as minhas adoradas filhinhas. E de tal forma aquele número me acompanha, que já uma vez em Bolonha deixei arreliado de entrar num hotel cujo portão se achava marcado com o número 9, dirigindo-me aborrecido para outro hotel vizinho, onde um sorridente criado, depois de fazer-me subir a escada, me conduz ao quarto número 9. Por vergonha, quase receando que o criado suspeitasse das minhas relações especiais com semelhante algarismo, deixei-me para ali ficar, dando entrada no referido quarto, onde passei uma noite deliciosa que, por sinal, precedeu o dia alegríssimo da minha partida para Portugal. Algum tempo depois, após o meu regresso à Flandres, era o prédio em que estava aquele hotel, atingido ligeiramente por uma bomba de aeroplano que principalmente danificou o quarto em que pernoitara. Foi, pois, sob a influência do misterioso número que em 8 de abril, após a saída do general britânico a que me refiro no anterior capítulo, eu disse para os meus camaradas Nogueira e Oliveira constituir a rendição de 9 o acontecimento feliz daquele dia que antecipadamente me apressei a registar no meu carnê de factos notáveis. O dia 8 de cada mês constitui geralmente para mim um verdadeiro ponto de interrogação que me traz de oratório para qualquer desagradável acontecimento, visto que, de ordinário, estes sobrelevam avantajadamente os bons. O que será o dia da manhã? Pergunto a mim mesmo todos os dias 8, como se os restantes dias dos meses se fizessem exclusivamente para os outros. Quando, pois, ao dia 9 de abril, estava o caso resolvido, devendo ser a rendição das nossas forças, pela qual todos vinham ansiando o acontecimento feliz que o tornaria subejamente notável, e foi sob esta agradável convicção que, tendo-me eu despedido, me enfiei regaladamente entre os lençóis. Pelas 4h30 da madrugada fui, porém, subitamente acordado pelos rebentamentos de numerosas granadas inimigas, cujos cacos, perdendo abusivamente o respeito às virginais vidraças do meu quarto, as reduziam prontamente a estilhas, indo depois cravar-se no estuque das paredes e do teto, onde produziam enormes buracos.
Muito atabalhoadamente consegui vestir a única roupa que ainda hoje tenho no corpo e sair para o exterior, onde pus o chapéu de ferro e coloquei na posição conveniente o meu aparelho antigás. A nossa artilharia contrabatia já fortemente a sua adversária, o que levou uma ordenança, ainda um tanto estremunhada, a informar-me erradamente de que todo aquele estardalhaço era feito de cá para lá. Não se manifestara, porém, da sua opinião, o mais pessoal da brigada, que, em alguns momentos, se espalhou pela secretaria e outras dependências do quartel-general, onde todos os oficiais explicaram o fenomenal bombardeamento do inimigo como uma natural represália da sua artilharia contra o violento fogo com que a nossa a estivera provocando nos últimos dias. O ajudante que procurara comunicar com os batalhões não o conseguiu fazer, visto que todas as ligações telefónicas se achavam interrompidas, não só para ali como para a divisão e brigadas contíguas. Entretanto, a barragem ia-se tornando mais densa, multiplicando-se prodigiosamente as explosões em redor da nossa ferme, o que levou um dos oficiais a estranhar. Isto para simples represália lá me parece um pouco forte. Talvez algum novo raid, aventou um outro. Cada vez depois se tornava mais indispensável o comunicar-se com os batalhões, pelo que se procurou utilizar a telegrafia sem fios. A sua instalação havia, porém, já sido destruída por uma granada, não sendo também possível o fazer-se seguir os pombos-correios sob uma semelhante tempestade de fogo. Como manter-se, porém, uma tão crítica situação em que absolutamente se ignorava a sorte da nossa infantaria? Da frente também nada chegava que nos pudesse informar do que ali se estava passando. E o tempo urgia, recrudescendo, se possível era, a intensidade da barragem inimiga, quando se ouviram os gemidos de alguém que entrava ao portão da casa e se dirigia para o local onde nos encontrávamos. Era o alferes Vidigal, que, escorrendo em sangue, a muito custo explicou haver sido alcançado no pescoço por estilhaços de uma granada de gases que acabara de explodir num pequeno abrigo onde se recolhera, com outras praças, algumas das quais ali se achavam mortas, tendo as outras ficado mais ou menos feridas. Vômitos sufocantes acometia o pobre rapaz que, imediatamente socorrido pelo médico, acusava, segundo a opinião deste, manifestos sintomas de uma forte intoxicação pelos gases. O seu ferimento no pescoço, embora de uma grande extensão, poderia considerar-se de mínima gravidade. A asfixia, porém, fazia sofrer atrozmente aquele nosso camarada, que se tornava indispensável fazer seguir imediatamente para uma ambulância. Mas como pedir a evacuação deste oficial se não possuíamos um telefone? Recorreu-se então a um motociclista que, passados alguns momentos após a sua partida, regressava ao comando, onde declarou haver caído com a máquina para dentro de uma enorme cova de granada que o surpreendera numa apertada curva da estrada. Constituíra este facto uma nova contrariedade para nós, que víamos bastante perigoso aquele nosso companheiro, quando alguém se lembrou de o fazer transportar no automóvel da brigada, onde o acompanharia o padre capelão Manuel Caetano, e assim se fez. O automóvel saiu, talvez no período mais intenso da barragem inimiga, sobre a zona do nosso quartel-general e batarias, que gradualmente se iam reduzindo ao silêncio, por carência de munições e impossibilidade absoluta de fazerem o seu reabastecimento. A situação podia considerar-se naquele momento verdadeiramente difícil e perigosa dentro daquela casa que o avanço da barragem havia de fatalmente esmagar. O inimigo empregava especialmente os grossos projéteis, cujas explosões, muito vizinhas da nossa ferme, arremessavam por sobre o seu telhado uma forte saraivada de estilhaços e muitas pedras. Um desses projéteis alcança, enfim, o nosso quartel-general, para o lado das cavalariças, onde origina um pavoroso incêndio por haver explodido num palheiro em que se alojavam as praças da nossa formação. Este facto alarmara extraordinariamente os nossos soldados, que logo se precipitaram para as imediações da secretaria onde estavam os oficiais. Era um pavor.
Grandes rolos de fumo, iluminados já pelas primeiras línguas de fogo, começavam de elevar-se por sobre o telhado da casa, que assim estava naturalmente condenada a ficar reduzida a cinzas. Um numeroso tropel, acompanhado de alguns aflitivos gemidos, acusava a chegada de mais alguns feridos que o Dr. Fernandes, a muito custo, mas com uma inexcedível dedicação profissional, ia pensando. O gado! Bradou uma ordenança de cavalaria, acercando-se de nós, num ímpeto de filantropia para com os pobres animais. O que se há de fazer ao gado? É que estavam já uns mortos, outros feridos, diversos cavalos e moares do nosso quartel-general. Mas o que se havia de responder à ansiosa pergunta daquele soldado? Ordenar que os pobres animais fossem imediatamente soltos, o que de facto teve lugar. Alguns, porém, recusaram-se a sair do recinto em que se achavam alojados para dentro em pouco ali serem esfacelados pela metralha. Entretanto, ia o incêndio lavrando assustadoramente, como se depreendia das grandes labaredas que então se elevavam já no espaço, onde produziam um imenso clarão. Não tardaria que a pitoresca Ferne se achasse transformada num grande braseiro, se imediatamente se não atalhasse à ação devastadora daquele violento incêndio, que, para além de outros perigos, nos iria acarretar ainda o da natural referenciação daquele local pela artilharia inimiga. Não havia, porém, ali água que nos permitisse tentar sequer extinguir tão extenso fogo que, de resto, o espesso nevoeiro daquela manhã impediria talvez de ser observado pelo inimigo. Além disso, a principal preocupação de todos nós consistia em não nos inteirarmos da sorte das nossas forças de que continuávamos a não saber notícias. Os estafetas, a quem logo de princípio se procurara recorrer, responderam que desconheciam em absoluto as estradas e caminhos de emergência para as trincheiras. Outro tanto acontecia com os oficiais, que, não obstante os seus bons desejos, se encontravam ali desde 7 de manhã, não tendo podido sequer fazer um prévio reconhecimento do setor, por este haver sido ocupado precipitadamente em virtude de uma ordem urgente da última hora de 6, e os minutos sucediam-se, sem que a nossa situação se pudesse modificar. Um alentado sargento de artilharia pede-nos licença para entrar na secretaria, que, semeada de feridos, se achava transformada num verdadeiro posto de socorros. Traz uma das mãos tinta de sangue que lhe escorre de um ferimento que recebera ao atravessar a espessa barragem, desde a posição da sua bateria até ao nosso quartel-general, onde vinha receber quaisquer indicações. A minha bateria, informou ele, tem todas as suas ligações interceptadas, e como não tínhamos recebido qualquer pedido de intervenção dos nossos fogos, foi resolvido manter-se a barragem à frente da primeira linha, e acrescentou, temos sofrido imensas baixas, incluindo um dos senhores oficiais, mas não abandonamos este objetivo de proteção à infantaria enquanto isso nos não for dispensado. Foi este o recado que o meu comandante me incumbiu de trazer aqui, dizendo-me mais que, como na brigada certamente saberiam do que se estava passando nas linhas, perguntasse a vossas excelências se a bateria deveria continuar com o mesmo fogo ou se porventura convirá que ela tome qualquer outro objetivo que, neste caso, me deverá ser indicado. Foi respondido a este sargento que a nossa brigada estava igualmente sem comunicações, nada conhecendo do que se vinha passando na frente, pelo que parecia conveniente dever a bateria manter-se por mais algum tempo com o seu primitivo fogo. Que horrível situação! O aparecimento do capitão inglês Herbert Castles, intérprete junto às forças portuguesas e que muito bem conhecia os caminhos que conduziam ao nosso setor, onde havia já prestado serviço, veio atenuar bastante as nossas dificuldades, porquanto este se prontificou logo a ir junto dos comandos dos batalhões, colher quaisquer notícias acerca da situação. O capitão Castles pediu apenas que lhe fossem fornecidos 2 soldados armados para lhe servirem de ordenanças, e uma vez satisfeito este seu desejo, seguiu o mesmo oficial ao seu destino, quando o tenente Oliveira estava já, apesar de tudo, pronto para marchar para ali. Na mesma ocasião, foi mandado também um ciclista à nossa divisão, comunicando-lhe o corte das comunicações e dando conta das providências adotadas.
Eram 7 horas e há 3:15, portanto, que nos achávamos sob um fortíssimo bombardeamento, como semelhante nenhum de nós havia ainda presenciado. Esse bombardeamento deixava-nos ainda a impressão segura de se estender não só a toda a frente portuguesa, mas ainda a uma grande parte da inglesa para os nossos 2 flancos. No nosso comando, porém, nada mais havia por então que fazer, enquanto não chegassem as informações que o capitão Kessel se pudesse trazer-nos, do que socorrer os numerosos feridos que para ali se haviam ido arrastando. Entre estes viam-se 2 pobres rapariguinhas de 10 anos, ali do lugarejo, uma das quais com ambas as pernas esfaceladas e outros ferimentos, em breve exalava o seu derradeiro suspiro. Que pena me fizeram essas 2 crianças, estendidas sobre uma estreita mesa, ao lado uma da outra, quase nuas, com as pernas envolvidas em grossos pensos de algodão, e uma delas morta, enquanto a outra a olhava timidamente, quase às furtadelas, como se receasse que todos aqueles homens que a rodeavam lhe pudessem ralhar por ela estar olhando para a sua companheira. É que certamente a pobrezinha começara suspeitando da quietação e silêncio da sua amiguinha, cujo corpo a proximidade a que tinha lhe permitia talvez ir sentindo enregelar. Oh, guerra maldita! Se há 300 anos António Vieira te classificava já de monstro, que nome poderá existir hoje no nosso vocabulário que bem possa abranger todas as crueldades e infâmias que à tua sombra vem agora praticando a humanidade? Por um verdadeiro milagre, o incêndio que se localizara, segundo me pareceu, por se achar separado do restante da ferme, por um espesso muro, não tendo mais que devastar, acabara por extinguir-se, considerando-nos sob este aspecto numa animadora situação. Mas a barragem prosseguia com um louco furor, e a breve trecho é o nosso quartel-general de novo atingido por uma granada que lhe leva um grande pedaço de telhado. Um pobre soldado, tipo de minhoto, cai subitamente de joelhos e mãos postas, rezando devotadamente a Magnificat. Mas a agressão da nossa obscura casinha não fica por aqui. Outros projéteis alcançam a velha ferme, de que a cada explosão lhe arrebatavam enormes pedaços de telhado. Era verdadeiramente crítica aquela situação de permanência, dentro de uma pequena sala aguardando a morte, de braços cruzados, sem a menor probabilidade de salvação, perante um inimigo que, a dezenas de quilómetros comodamente, nos estava agredindo. Sim, era dentro de uma sala que nos encontrávamos e que, quando muito, nos preservaria de algum pequeno estilhaço, e não protegidos por um abrigo à prova de granada, dos que na frente francesa dispunham os próprios comandantes de batalhão, e entre nós existiam em alguns comandos. E pelas 8h30 assumira o bombardeamento inimigo proporções verdadeiramente fenomenais, podendo afirmar-se que ele atingira então o seu máximo de intensidade sobre a zona em que assentava o nosso quartel-general. Projéteis de avantajadas proporções, abalando fortemente pelos alicerces a casa em que nos encontrávamos, vinham explodir em redor do nosso cubículo, onde, resignados, esperávamos o momento terrível do sacrifício que todos nós reputávamos inevitável. A cada silvo de granada correspondia inevitável uma forte contração cardíaca. A cada estremeção uma momentânea sensação de alívio, determinada pela certeza de que não fora ainda aquela a explosão de que nos estava destinada. 9h09, momento crítico, a que só mais tarde prestei a minha atenção. A persistência no perigo acaba, não direi de com ele nos familiarizar, mas de nos roubar as forças necessárias para que nele possamos detidamente pensar. Eu estava, de facto, cansado, e outro tanto acontecia aos meus camaradas quando, seguidamente ao sibilar estranho de um volumoso projétil, cujo guincho especial se distinguia claramente do de todos os outros, uma formidável explosão se produziu. Atingir este projétil a parte da ferme destinada à nossa cozinha, que imediatamente desmoronou com um fragor estranho, em que ao rolar surdo de grossas pedras se juntara o forte estralejar dos madeiramentos que se partiam e o tilintar, como de faianças que se espedaçam,
produzido pela derrocada em massa dos telhados. Pelas janelas entra-nos uma espessa nuvem de fumo e caliça, acompanhada de vários estilhaços que, ricochetando nas paredes, vinham cair a nossos pés. De mistura com esta nuvem de poeira e fumo, espalhavam-se na atmosfera os gases provenientes da explosão, em que alguns camaradas notaram logo o cheiro característico do amenol. Foi neste momento crítico, se desde as 4:30 da manhã algum houve que o não fosse, que o capitão Kessel, de regresso das linhas, deu entrada na nossa secretaria, onde nos informa do envolvimento que o inimigo conseguira fazer às forças do nosso setor. Quase na mesma ocasião, mas um pouco antes, talvez, entra no quartel-general o capitão Carteado Mena, do Estado-Maior da nossa divisão, o qual, como delegado desta, vinha procurar notícias da situação que, embora enviadas, ainda ali não tinham chegado. Entretanto, havia acontecido com as 2 outras brigadas que ocupavam as linhas. O capitão Mena, que já vinha da 4ª Brigada e seguia ainda para a 5ª, em cujo percurso correu um risco que ocioso se torna a assinalar, não pôde levar ainda a informação que nos trouxe o oficial britânico, não tendo sido encarregado, segundo suponho, de nos transmitir quaisquer instruções especiais, visto que na divisão, como nos comandos das brigadas, se ignorava absolutamente a situação. Eram 11:30. A barragem havia-se alongado, já um tanto para outras zonas mais à retaguarda. Nestas circunstâncias, com a nossa artilharia quase por completo reduzida ao silêncio e sem reservas, o que nos competiria fazer? Eis um problema que, à primeira vista, se tornava um tanto difícil de resolver, mas para o qual teríamos de optar por qualquer das 2 seguintes soluções: conservarmos-nos no nosso posto até recebermos ordem para dali retirarmos e ainda apresentar-nos no comando da divisão, onde quer que ele se encontrasse. Qualquer destas soluções nos oferecia seus inconvenientes, porquanto, no primeiro caso, não possuíamos a menor ligação com as nossas forças, que, de resto, se achavam totalmente envolvidas, segundo outras informações que depois nos chegaram, por intermédio de um tenente de infantaria 2, o qual a muito custo conseguiu chegar ao nosso quartel-general. No segundo caso, como seria recebida no comando da divisão, a retirada do nosso quartel-general, deixando todas as forças abandonadas à sua própria sorte, sem que a essa mesma sorte nos tivéssemos querido sujeitar. O principal inconveniente, porém, da nossa permanência ali por mais tempo estava em que fatalmente seríamos feitos prisioneiros do inimigo. Uma opinião, dentre outras, se salientava no sentido de devermos imediatamente retirar, visto que nada absolutamente adiantaríamos em ali nos conservarmos. Era a do capitão inglês Roscroft. Em vista da diversidade de opiniões que então se apresentaram, concedeu o comandante da brigada plena liberdade para que cada um procedesse como muito bem lhe aprovesse, na certeza de que ali se conservaria, fossem quais fossem as consequências da sua resolução. Todos os demais oficiais da brigada decidiram então ficar junto do comandante, incluindo eu, a quem o capitão Roscroft aconselhava insistentemente para que o acompanhasse, ao que não acedi, para me não singularizar. Perante a resolução unânime do quartel-general, retirou o capitão Roscroft, acompanhado por algumas praças da nossa formação, às quais nós vimos, de uma janela da Ferme, atravessar a barragem, que, como disse, o inimigo havia já alongado por efeito do avanço das suas forças, cujas metralhadoras ouvíamos crepitar muito próximo da casa que ocupávamos e que por completo se achava já cercada de forças inimigas. Já não havia de certo naquele momento ocasião para nos escapulirmos, sendo irremediável o nosso aprisionamento. Uma grande tristeza se apoderou então de minha alma. Sim, a guerra, que do lado de cá já vinha constituindo uma aventura bastante sensacional, a que no entanto acabara por me habituar, passaria do lado de lá a oferecer-me uma série de surpresas, cuja simples previsão excessivamente me enervava. Onde iria eu dar com os ossos? Como seria tratado? As minhas malas com todos esses pequenos haveres de um oficial em campanha que, no entanto, ali me vinham oferecendo uma relativa comodidade, tudo eu teria de abandonar.
deixando naquela casa que a breve trecho seria invadida pelo inimigo. De todas estas considerações, porém, aquela que mais profundamente feria ao meu coração era a ideia do grande sobressalto em que a notícia daquela ação iria lançar a minha jovem família, que durante muitos dias permaneceria, sem dúvida, na dolorosa incerteza da minha sorte. Oh, como seria penoso para os meus esse longo martírio da incerteza, não obstante todas as palavras de consolação e esperança com que porventura os tivessem procurado tranquilizar, enquanto lhes não fosse dado receber as minhas primeiras notícias. Mas como e quando lhes poderia eu enviar essas notícias, dizendo-lhes que estava de boa saúde? E como iria eu de futuro passar sem essas longas e frequentes missivas, que durante quase um ano constituíram um salutar alívio para as minhas saudades e que com tanta regularidade me vinham sendo fornecidas? Meio atordoado, entrei no meu quarto, onde o Manuel, que ali se havia recolhido, quase me não falou, limitando-se a dirigir-me um daqueles seus olhares magoados que tão eloquentemente exprimiam a dor que lhe ia na alma. As minhas malas estavam abertas, dizendo-lhe eu que guardasse dentro delas e as fechasse depois algumas roupas que se achavam penduradas em diversos cabides. E para quê? Entretanto, eu mesmo meti dentro de uma pequena bolsa de mão o original quase concluído do meu romance, que há muito anunciado, o património de Maria Eduarda, que já me havia acompanhado para Portugal quando fora da minha licença de campanha. Dentro dessa bolsa guardei ainda diversos retratos de família, de que não desejava separar-me, diversos papéis de importância, e disse então ao Manuel que tomasse conta dessa bolsa e do meu impermeável. Que grande desgraça, resmungou ele, só por um milagre escapamos desta, e quem sabe o que ainda nos irá acontecer. Não me apetecia conversar naquele momento. Aproximei-me de uma das janelas que se abriam para a estrada, vendo logo uma forte patrulha de oficial que avançava lentamente e de armas cruzadas em direção ao nosso quartel-general. Chamei para este facto a atenção do meu camarada Alferes Oliveira, que, procurando da janela do meu quarto certificar-se do que lhe dissera, ia sendo prontamente fuzilado por um dos soldados da patrulha, que contra ele disparou um tiro de espingarda. Nada mais havia, pois, que fazer naquela casa do que aguardar ali, resignadamente, a chegada da aludida patrulha e rendermos-nos. Assim fizemos, perante as armas, contra nossos peitos desnecessariamente apontadas pelos nossos adversários, que, com o seu oficial à frente, também de pistola aperrada, pronunciaram esta estranha palavra que eternamente há de soar aos meus ouvidos. Rau-se, embora o vamos. A meio da estrada, em frente do amplo portão do nosso extinto quartel-general, íamos nós, sendo metidos a 4 de fundo, com os oficiais à frente dos poucos soldados e sargentos que connosco haviam sido feitos prisioneiros. O oficial alemão, tendo considerado desnecessária a sua presença junto de nós, confiava a nossa guarda em número de uns 25 homens a 2 únicos soldados, um dos quais se colocara à frente e o outro na cauda da pequena coluna que formávamos. E para logo, Marek comandou em francês o Kiev à nossa frente. Ou seja, eles queriam dizer marche. Mal havíamos dado uns 50 passos quando nos surge do lado direito da estrada, que transpôs à carreira uma extensa linha de atiradores que teria o efetivo de uma secção alemã e que logo se precipitou na berma do nosso lado esquerdo, fazendo face à orla de um pequeno bosque, onde crepitavam algumas metralhadoras inglesas de um batalhão que supomos para ali fora mandado e cujos projéteis, por milagre, nos não atingiram. Entre as duas forças estabelecera-se então um vivo combate, a uma distância de 800 metros aproximadamente, o qual mais parecia da parte dos alemães um exercício em tempo de paz, tal a regularidade dos movimentos que eu ali lhes vira efetuar. Efetivamente, a uns 100 metros à retaguarda daquela linha de atiradores, uma outra se encontrava deitada, e, finalmente, mais à retaguarda, diversas outras frações de costado, de joelhos ou deitadas, em que, por sinal, os seus homens, para não perderem o tempo, atacavam com belo apetite grandes pedaços de queijo, acompanhados de pão branco, apanhado aos nossos por ocasião
da sua passagem nas trincheiras. Por sobre estas primeiras linhas faziam os atiradores alemães explodir alguns pequenos foguetes que a uns 100 metros acima da superfície do solo formavam, explodindo, pequenas nuvens de fumo bastante visíveis para que a artilharia pudesse por elas regular o sucessivo alongamento da sua barragem, que, para a frente dessas linhas, continuava sendo intensíssima. Completando estes sinais, tive igualmente a ocasião de observar, pairando na atmosfera, alguns sinais luminosos, espécie de very-lights, que, a não muito grande distância, poderiam também constituir boas referências para a artilharia. A partir deste ponto, para o lado do inimigo, onde nos dirigíamos, muitas outras forças passaram por nós, sucedendo-se os batalhões ao longo da estrada desde o Maison, que lhe havíamos deixado, até à rua Baquereau, que marcava a linha dos comandos dos nossos batalhões nas trincheiras portuguesas. Destes, não encontramos já outros homens que não fossem os numerosos mortos e feridos que as ambulâncias alemãs ainda não tinham podido recolher. Todos os demais ou se encontravam em poder do inimigo ou soterrados nessa extensa zona profundamente revolta em que se achavam transformadas as nossas duas linhas de trincheiras. Era de facto verdadeiramente assombroso não só o estado em que a barragem inimiga pôs as nossas linhas por efeito dos seus numerosíssimos morteiros e grossa artilharia, mas ainda todo o terreno à sua retaguarda que na nossa travessia tivemos de percorrer. O inimigo não tratara somente de bater as estradas e os diversos caminhos de emergência para os nossos setores. Os seus grossos projéteis picaram sistematicamente também todo o terreno compreendido entre essas vias de comunicação, por forma a deixarem os campos semeados de numerosas crateras que, sem erro sensível, se distanciavam uma das outras de 20 metros no seu máximo. As estradas, unicamente parece ter querido o inimigo poupá-las para favorecer o posterior avanço da sua artilharia, visto que, durante o meu trajeto, apenas tive a ocasião de observar o bordo de uma das referidas covas, encostado tangencialmente ao leito da estrada que seguíamos, da qual apenas havia cortado a berma. Por falar de estradas, deverei dizer de passagem que essas faixas esbranquiçadas e poeirentas do macadam, que a grande distância se destacam pelo seu contraste de cor com a dos campos que atravessam, as fizera o inimigo desaparecer sob uma espessa camada de terra vegetal que as numerosas explosões das granadas despeneiraram por cima em toda a sua extensão. E assim acaba a leitura desta obra magnífica da qual só pude ler este capítulo sobre a Batalha de Lis, do nosso escritor Coronel Alexandre José Malheiro, que mais tarde viria a ser um general. Bom dia para vocês todos e continuação de feliz semana.